Vinheta Oficina de Stencil com Pablo Malafaia. Arte divulgando apoio e realização. Fachada do Colégio Liceu. Placa do ateliê, alunos entrando no ateliê. Eu sou artista urbano aqui da cidade. Imagem do artista Pablo conversando com alunos dentro do ateliê. E a arte urbana ela é muito ampla, né? Quando a gente fala sobre arte urbana. E a gente tem vários manifestos de expressão, como o próprio grafite, stencil, colagem. Então, muitas pessoas elas se identificam com alguma técnica, algum tipo de expressão e começam a partir daí a produzir seus trabalhos. E eu comecei, foi lá em 2016, cara. Então, assim, já tem 10 anos aí produzindo aí, fazendo trabalho. E esses projetos de arte urbana, a gente conseguiu ter um alcance muito legal, né? A gente conseguiu já pintar fora do estado, a gente já conseguiu também pintar fora do país também. Então, isso foram experiências que a arte urbana ela foi trazendo pra gente, né? Eu falo pra gente porque eu consigo englobar isso no sentido da cidade, né? De ter um trabalho sendo feito aqui e esse trabalho sendo, de alguma forma, expandido para outros lugares. Se falar de arte é mais ou menos falar o que a gente sente, né? O que a gente expressa, né? Eu acho que é muito isso da gente estar convicto daquilo que a gente sente. Então, não necessariamente colocar isso num lugar de técnica nem nada, mas a gente poder se comunicar e expressar as coisas que a gente sente. Isso é muito importante. E não só isso, mas também coisas que nos remetem também quando a gente consome arte também, que isso é muito importante. E a arte urbana, ela faz isso, né? Ela consegue democratizar a arte de alguma forma. Então, isso as pessoas conseguem ter acesso. Porque a gente vê que muitas coisas assim são muito elitistas, né? Tem lugares que muitas vezes as pessoas não conseguem ir. Então, esse é o nosso objetivo como arte urbana também, né? A gente conseguir se expressar, mostrar um trabalho para outras pessoas e utilizar o espaço público como plataforma e espaço para que a gente possa vincular nosso trabalho para isso. E chamar vocês, tá? Para a gente fazer uma experiência aqui legal, que é uma simulação, né? Eu estou ali com o MetaQuest, não sei se vocês conhecem, que é aquele óculos de realidade aumentada. E tem um aplicativo que simula uma parede e que a gente pode simular o grafite. Eu queria que vocês experimentassem essa primeira experiência. Alunos colocam o óculos de realidade aumentada e usam para simular a grafitagem. Imagem do Pablo utilizando o óculos de realidade aumentada em primeiro plano. Imagem do artista Pablo conversando com alunos. Essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, de alguma forma lá na frente vai trazer alguma curiosidade, ou despertar, cara, aprende isso aqui em algum lugar. Então, assim, isso aconteceu comigo, sabe? Eu também venho de uma realidade muito parecida aqui, escola pública e tudo mais, e muita gente se vê desanimado, né? Pra que eu vou fazer da minha vida, cara? Tá ligado? E eu levei um tempo pra descobrir, sabe? Levei um tempo, porque é difícil, né? É complicado. E a arte foi um meio, né? Sabe? Eu conheci pessoas que de alguma forma foram me levando pra estar fazendo o que eu faço hoje. Imagem de aluno usando o óculos de realidade aumentada. Imagem do Pablo utilizando o óculos de realidade aumentada em primeiro plano. Alunos colocam o óculos de realidade aumentada e usam para simular a grafitagem enquanto uma das alunas filma a ação. Depoimento da diretora do liceu. Muito importante a escola receber a arte na escola, porque a gente oportuniza os alunos conhecerem outras realidades e também a valorizar o seu espaço. A arte entrando na escola beneficia muito o desenvolvimento cognitivo das crianças, a percepção dos alunos, e é muito importante para a escola que ofereça esse tipo de conhecimento, que a arte é viver. Viver sem arte a gente não consegue. Imagens variadas dos alunos dentro do ateliê, recortando folhas de papel A4 para a realização do stencil.
Imagem do artista Pablo conversando com alunos no ateliê. O nosso objetivo aqui é passar um pouquinho dessa técnica para vocês. É uma técnica simples, né, onde você utiliza uma matriz para poder reproduzir diversas vezes o mesmo desenho. É claro que a gente está fazendo um papel mais simples, então dá para fazer um papel, uma tela um pouco melhor, mais resistente. E o objetivo é esse, sabe? Para a gente poder conhecer um pouquinho dessa técnica. Imagens variadas dos alunos dentro do ateliê, recortando folhas de papel A4 para a realização do stencil. Imagem do artista Pablo conversando com alunos. Eu utilizo ela para arte urbana, mas também ela pode ser utilizada para qualquer coisa, tipo estampar camisa, vocês podem utilizar ela para, de repente, fazer alguma sinalização, algum tipo de informação. Então ela é muito prática também para o dia a dia, para o cotidiano. Alunos utilizando spray em recortes de imagens na parede, realizando a arte do stencil. Depoimento do professor Marco Antônio. A proposta da arte popular é justamente fazer com que eles façam uma reflexão, né, do que é pichação, inclusive conscientizar dentro de sala. A sala está pintada, o governo pinta, e aí daqui a pouco ele vai lá, ele rabisca a porta, ele rabisca, então ele entender o que é uma arte popular e o que é pichação. Isso eles aprendem na teoria, mas eu acho que essa semana eles conseguiram entender isso na prática. Alunos utilizando spray em recortes de imagens na parede, realizando a arte do stencil. Depoimento do professor Marco Antônio. Isso aconteça não só no liceu, isso aconteça, né, em todos os lugares públicos, né, os grandes grafiteiros na cidade de São Paulo. Se você passar pelos grandes prédios, você vai ver lá os grandes grafiteiros, né, então a coisa começa por aí, com cunho social sempre, né, fazendo denúncias, enfim. Então acho que a coisa não tem que parar aqui, tem que daqui virar um projeto, não só para o liceu, mas para as escolas, né, do estado, dos municípios. Imagens do artista Pablo trabalhando com um piloto e o óculos de realidade aumentada na parede a ser grafitada. Imagem acelerada do Pablo grafitando a parede. Imagens variadas do Pablo grafitando a parede. Alunos olham. Imagens variadas do Pablo grafitando a parede. Aluno utiliza spray e também grafita a parede. Produtora Ana Francesca fala com os alunos sobre o projeto. Pessoal, esse daqui é o mural que foi realizado durante essa semana aqui no Liceu com o artista Pablo Malafaia, numa atividade da PNAB, e ele vai fazer uma visita mediada com a gente para falar um pouco desse processo artístico. Então a gente passou uma semana... Artista Pablo conversa com alunos próximo da parede que ele grafitou. Ver que muitos de vocês também acredito que gostaram dessa atividade. E foi uma atividade, a gente estava falando sobre arte urbana, sobre o stencil, que é uma técnica que eu utilizo muito na rua, nos meus projetos. E com tudo isso, a gente finalizou com esse painel, que é um painel que também é muito baseado aqui na história aqui da nossa cidade, onde foi uma atividade que a gente fez numa comunidade. Então nosso trabalho tem muito essa ligação de tentar levar a arte para lugares que muitas vezes não é muito acessível,
Então esse projeto aqui é literalmente isso. Foi uma atividade que nós fizemos e deu a origem de uma fotografia, que é uma roda de violão, com as crianças pintando na rua. E a gente consegue transformar isso de uma maneira poética, podemos dizer, numa cena onde a gente conseguiu trazer para cá. E tudo isso também aconteceu também pela recepção de todos vocês. Queria agradecer muito, assim, todos vocês aqui, a colaboração, todo mundo que participou das oficinas. Eu espero que de alguma forma isso repercuta na vida de vocês. Artista Pablo utiliza óculos de realidade aumentada. Imagem da parede grafitada. Depoimento do artista Pablo. Essa experiência de trazer arte para a escola, principalmente uma escola estadual, é de uma extrema importância, não só para mim como artista, mas principalmente para os alunos que têm a experiência, a oportunidade de ter conhecimento sobre questões artísticas, culturais. Para mim, como artista, é de uma extrema importância não somente falar sobre a arte, mas também trazer essa arte para conhecimento de outras pessoas. A gente foi bem recebido aqui na escola do Liceu de Humanidade de Campos, e tivemos a oportunidade de ficar uma semana aqui falando sobre arte urbana, e com isso finalizando com um mural, um painel que vai ficar aqui por muito tempo e que a gente possa trazer mais atividades como essa para a escola. Imagens variadas de alunos dentro do ateliê recortando folhas de papel A4 e utilizando spray em recortes de imagens na parede. Depoimento da produtora Ana Franciesca. Esse projeto é realizado com recursos da Política Nacional de Bem de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Fundo Municipal de Cultura de Campos. É muito importante falar sobre a execução desse projeto numa escola estadual como o Liceu de Humanidade de Campos. E falar também sobre a oportunidade de um recurso tão importante da PNAB chegar à mesa dos fazedores de cultura e da gente poder oportunizar, né, essa produção para o audiovisual, para o artista e mostrar a execução de todo esse processo para esse corpo técnico e para as crianças. E não só a parte artística do resultado, que é o painel, mas também dos trabalhadores da cultura mostrarem para essas crianças que essa também é uma forma de ser empregada, né? Quando a gente tem um emprego na cultura e a gente recebe essa valorização através desse recurso e a gente consegue trabalho, subsistência através desse fomento, a gente também consegue mostrar para essas crianças que trabalhar com arte é possível, né? E ser empregado através da arte. Então essa é a importância de ter um recurso como esse. E o resultado fica aqui, fica na escola, fica vivo, combate a pichação, combate a depreciação do espaço, entre tantas outras coisas. Aqui a gente realizou as oficinas de stencil, realizou as visitas guiadas, realizou um tempo de troca, de experiência riquíssimo entre os artistas e as crianças. E é isso, o que fica é o resultado, o que fica é um tempo de memória, um tempo de afeto e que venham mais recursos como esse para o nosso município. Imagens variadas de alunos dentro do ateliê durante a oficina com o artista Pablo Malafaia. Imagem de arte mostrando apoio e realização do projeto. Apoio: Política Nacional Aldir Blanc, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Fancultura. Realização: Fran Produz, Cardial Tintas, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.